Hoje de manhã, antes mesmo de abrir os olhos, o universo já estava trabalhando por você. Enquanto dormia, forças invisíveis moviam engrenagens silenciosas, alinhando pessoas, caminhos, oportunidades e ideias que se encaixarão perfeitamente na sua jornada. Há algo sagrado no amanhecer, um sussurro divino que diz: confie, porque o seu caminho já foi preparado. É nesse instante, entre o sono e o despertar, que Deus fala mais alto, não com palavras, mas com uma vibração suave que toca a alma e desperta a certeza. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. E o que você tanto deseja já está em movimento, vindo em sua direção. A diferença entre quem desperta para o poder e quem volta a dormir para a vida está em um simples gesto: acreditar que o invisível é mais real que o visível. Porque os que acreditam moldam a realidade. Napoleon Hill dizia que o sucesso começa na mente e que toda conquista nasce de uma ideia sustentada pela fé. Mas há algo mais profundo nessa equação. Hill entendia que a fé não é apenas acreditar, é vibrar na frequência daquilo que já existe no plano espiritual. Quando ele dizia: tudo o que a mente humana é capaz de conceber e acreditar, ela é capaz de alcançar, ele estava revelando o código divino do universo. Aquilo que você acredita com intensidade se manifesta. E essa crença não é apenas uma ideia, é uma energia viva que conecta você a Deus. Então, quando você desperta hoje e sente que algo dentro de você mudou, um chamado, uma inquietação, uma vontade de mais, entenda, não é ansiedade, é Deus sussurrando que o tempo da colheita chegou. Imagine-se agora diante de um vasto campo dourado, o sol subindo devagar no horizonte. Cada raio de luz toca a terra como se estivesse te chamando pelo nome. Esse campo representa o seu destino. Cada semente que você plantou com esforço, cada oração feita em silêncio, cada lágrima que caiu sem testemunhas, tudo isso germinou sobre o olhar atento de Deus. E hoje, Ele te chama para colher. A riqueza que você busca, seja financeira, emocional, espiritual, não está distante. Está esperando que você assuma o papel de co-criador. Porque Deus prepara o caminho, mas é você quem precisa caminhar por ele. A maioria das pessoas desperta todos os dias com medo. Olham para o relógio, pensam nas dívidas, nas falhas, nos atrasos, vivem como se o ontem definisse o amanhã. Mas o homem que confia, o homem que entende que há uma inteligência suprema guiando seus passos, acorda diferente. Ele desperta com um brilho nos olhos, mesmo sem ainda ver resultados, porque ele sente, dentro de si, que há algo maior em movimento. E esse sentimento é a fé em sua forma mais pura. Hill chamava isso de a emoção da crença, o fogo que transforma uma ideia comum em uma força criadora. Deus nunca se atrasa. O tempo dele é preciso, cirúrgico. Cada obstáculo que você enfrentou não foi para te destruir, mas para te lapidar. O ouro puro é forjado sobre o fogo. Da mesma forma, sua alma é moldada pelas provações. Cada rejeição, cada perda, cada porta que se fechou estava empurrando você na direção certa. O problema é que, enquanto estamos dentro do processo, não vemos o propósito. Mas olhe bem para trás. Veja os momentos em que achou que era o fim e perceba como foram, na verdade, recomeços disfarçados. Hoje, Deus quer que você entenda, a sua riqueza já existe. Ela está no campo vibracional, pronta para se materializar. E o primeiro passo para trazê-la até você é confiança total. Não parcial, não condicional. Total. A dúvida é o maior ladrão de milagres. Quando você duvida, você corta a energia divina que estava prestes a agir a seu favor. Mas quando você confia, mesmo sem provas, o universo inteiro se curva ao seu comando. Napoleon Hill descobriu isso quando entrevistou mais de 500 dos homens mais ricos e influentes da história. Edison, Ford, Carnegie, Rockefeller, todos tinham uma coisa em comum: uma fé inabalável em algo que ninguém mais podia ver. Eles não esperavam as circunstâncias perfeitas. Eles criavam as circunstâncias através da crença. Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada, mas ele dizia:
Eu não falei 1000 vezes, descobri 1000 maneiras que não funcionam. Isso é fé em ação. É o mesmo princípio que move montanhas, a certeza de que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece incerto. E quando você começa o seu dia com essa mentalidade, algo muda. O medo perde força, a escassez perde voz, e a energia da abundância começa a fluir de dentro para fora. Hoje de manhã, ao olhar no espelho, não veja alguém cansado, nem alguém que ainda não chegou lá. Veja o reflexo de um ser em ascensão. Alguém que carrega o sopro divino, alguém que nasceu com propósito e poder. Há uma força antiga dentro de você. A mesma força que construiu impérios, que inspirou gênios, que levantou homens do pó e os colocou no trono. Essa força é a fé viva. É a consciência de que Deus já foi antes de você e preparou cada pedra, cada deserto. Curva, cada oportunidade no seu caminho. Tudo o que você precisa fazer é caminhar com confiança. Respire fundo. Sinta o ar entrando em seus pulmões. Isso é vida. Isso é prova de que há algo sustentando você agora, mesmo sem você ver. Essa é a energia de Deus. O campo invisível que Napoleon Hill chamava de inteligência infinita. A mente suprema que responde a cada pensamento e a cada emoção humana. Quando você pensa com fé, você sintoniza com essa mente. E ela começa a trabalhar em seu favor, atraindo as pessoas certas, abrindo portas inesperadas, transformando até o impossível em caminho. O sucesso não é um acidente, é um alinhamento. E o alinhamento começa na consciência. Quando você desperta hoje com o coração grato, mesmo sem entender tudo, você está dizendo ao universo: eu confio. E quando você confia, Deus age. Ele move os fios invisíveis da realidade, costura coincidências, acelera oportunidades e cria atalhos onde parecia não haver caminho. Porque fé não é esperar de braços cruzados. Fé é avançar mesmo sem enxergar. É caminhar no escuro com a certeza de que há luz à frente. E é por isso que hoje de manhã o seu papel é simples: confiar. Confiar como se já tivesse recebido. Confiar como se a vida já estivesse conspirando a seu favor. Porque está. A cada passo, o invisível se torna visível. A cada decisão, a energia se reorganiza. A cada ato de fé, o universo responde com sinais, encontros e milagres. Quando você confia, Deus trabalha. Quando você duvida, Ele espera. E neste exato momento, enquanto ouve estas palavras, o universo está te observando, pronto para agir assim que a sua fé for completa. A mente é o primeiro altar de Deus. É nela que a criação começa, antes de se manifestar no mundo físico. Napoleon Hill compreendeu que não existe riqueza sem antes haver uma imagem clara, ardente e viva dela no pensamento. O dinheiro, o sucesso, o amor, a paz, tudo nasce como uma semente mental, regada pela fé e sustentada pela ação. Mas o que poucos percebem é que essa semente só germina quando o solo da mente está limpo. E é aí que muitos travam, porque tentam plantar riqueza em uma terra contaminada por medo, dúvida e culpa. Você não pode atrair abundância enquanto carrega dentro de si a vibração da escassez. Deus não te nega nada. É a sua própria frequência que bloqueia o fluxo. A mente humana é como um transmissor de rádio. Cada pensamento é uma onda, uma emissão energética enviada ao campo invisível da criação. Quando você pensa em falta, você sintoniza a estação da escassez. E o universo responde com mais experiências que confirmam essa crença. Mas quando você pensa em prosperidade, com gratidão e certeza, você muda o canal. E nesse canal, Deus opera milagres. Hill chamava isso de a alquimia do pensamento. Tudo o que o homem é capaz de imaginar com fé e emoção torna-se realidade tangível, porque o universo é um espelho perfeito das suas convicções internas. Pare e pense. Quantas vezes você disse para si mesmo: não dá, não é para mim, é difícil? Essas frases não são apenas palavras, são decretos.
Cada vez que você repete algo com emoção, está dando uma ordem direta à inteligência infinita. E ela, obediente, manifesta aquilo que você determina. Mas quando você começa a inverter o fluxo, quando acorda e diz, eu sou abundante, Deus já preparou meu caminho, tudo conspira a meu favor, você muda a frequência da sua mente e o mundo começa a se dobrar diante de você, não por mágica, mas por lei, a lei da crença, que governa a manifestação. Hill estudou isso profundamente ao observar homens como Andrew Carnegie, que começou como operário e terminou como um dos maiores filantropos do planeta. O segredo não estava nas circunstâncias, mas na mentalidade. Carnegie dizia que a mente humana é uma mina de ouro e que a maioria morre pobre porque nunca aprende a cavar dentro de si. E é verdade. Deus colocou dentro de cada ser humano a centelha criadora, a capacidade de transformar o invisível em concreto. Mas essa centelha só acende quando a fé é maior que o medo. Você já percebeu que o medo é o inverso exato da fé? Ambos são atos de acreditar, mas em direções opostas. A fé é acreditar que Deus vai agir. O medo é acreditar que ele não vai. O medo é a oração ao avesso, e cada vez que você se entrega a ele, está enviando uma mensagem vibracional de negação. Hill dizia, aquilo que o homem teme, ele atrai. E é por isso que muitos vivem em ciclos repetidos de escassez. Não porque Deus os castiga, mas porque vibram constantemente em falta, dúvida e preocupação. Mas quando você entende esse princípio e decide inverter o jogo, algo muda profundamente. Você começa a vigiar seus pensamentos como um guardião sagrado. Passa a perceber que cada emoção é uma prece. E nesse instante, a sua mente deixa de ser refém e passa a ser instrumento. Quando você decide acreditar, você se torna co-criador. E quando você se torna co-criador, a riqueza deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma consequência natural da sua vibração. Pense nos grandes visionários. Henry Ford, Walt Disney, Thomas Edison. Nenhum deles começou com recursos, mas todos começaram com uma visão. Ford foi ridicularizado quando disse que colocaria a América inteira sobre rodas. Edison foi chamado de louco quando tentava transformar eletricidade em luz. Disney foi rejeitado mais de 300 vezes antes de conseguir financiamento para o seu parque. Mas todos eles tinham algo em comum: uma fé inabalável no invisível. Eles viam o que ninguém via, sentiam o que ninguém sentia, e por isso atraíram o impossível. Essa é a mente divina em ação, o ponto onde o pensamento humano se alinha ao plano de Deus. A fé é a ponte que liga o invisível ao visível. É o fio condutor que transforma a energia em matéria. E a cada vez que você afirma com convicção, eu posso, eu mereço, Deus já está preparando o melhor para mim, você está construindo essa ponte. No começo ela pode parecer frágil, balançar com o vento das dúvidas, mas cada passo dado com confiança a fortalece. Até o dia em que ela se torna tão sólida que nada pode te derrubar. Napoleon Hill dizia que a fé é o ponto inicial de toda a ação. Sem fé, a mente se torna um deserto estéril, mas com fé, até as pedras florescem. Isso não é metáfora, é lei espiritual. O universo responde à intensidade da sua crença, e quanto mais pura e inabalável ela for, mais rápida será a materialização. A dúvida desacelera, a fé a acelera. Você talvez se pergunte, mas e se eu acreditar e nada acontecer? E eu te digo, algo sempre acontece. Porque o ato de acreditar muda primeiro você. Ele muda sua postura, seu olhar, seu comportamento. E isso muda suas ações. E suas ações mudam seus resultados. O mundo externo é apenas um reflexo do mundo interno. Por isso, não espere ver para crer. Creia para ver. A mente é o portal divino que conecta o homem ao Criador. É através dela que Deus trabalha, inspira, conduz e manifesta. E quando você silencia o ruído do medo, você começa a ouvir a voz de Deus guiando cada passo. Ela não grita, ela sussurra. E se você prestar atenção, vai perceber que tudo o que precisa saber
já está dentro de você. A mente intuitiva é o canal pelo qual a inteligência infinita fala, e cada intuição é um sinal, um convite para agir. O erro da maioria é esperar que Deus faça tudo, mas a verdade é que ele age através de você. Você é o instrumento, o canal, o meio. A mente humana é a ferramenta divina mais poderosa da criação. Por isso, quando você duvida de si, você duvida do próprio Deus que habita em você. Eu dizia que os pensamentos são coisas, e não há frase mais literal do que essa. Tudo que existe, prédios, empresas, músicas, invenções, começou como um pensamento. E se tudo nasce na mente, significa que nada é impossível para aquele que pensa com fé. Feche os olhos por um instante. Visualize o futuro que deseja. Não como um sonho, mas como uma realidade inevitável. Veja-se vivendo essa vida. A casa, a liberdade, a paz, a abundância. Sinta a emoção como se já fosse real. Essa sensação é a chave, porque o universo não responde a palavras. Ele responde a vibrações. E quando sua emoção e sua visão se tornam uma só, você envia ao campo quântico a assinatura energética daquilo que quer. É assim que Deus reconhece o seu pedido, não pelo som da sua voz, mas pela vibração do seu coração. Você é o Criador e o criado, o canal e o condutor, o pensamento e a manifestação. E quanto mais consciência tiver disso, mais rápido tudo muda. Eu dizia que o homem que controla os seus pensamentos controla o seu destino. E é exatamente isso que Deus quer te lembrar hoje. O seu caminho de riqueza já foi preparado, mas é a sua mente que abre ou fecha as portas para ele. Você está pronto para abrir? A clareza é o farol da alma. Sem ela, o homem caminha em círculos, repetindo histórias que não o pertencem. Deus já preparou o caminho, sim, mas é preciso enxergá-lo. E para enxergar, é preciso silêncio. Porque o mundo grita, distrai, exige pressa, enquanto Deus fala em sussurros. Napoleon Hill dizia que a indecisão é o inimigo do progresso. E ele tinha razão. A confusão mental é a neblina que impede você de ver as estradas que o Criador já iluminou. A clareza não é apenas saber o que quer. É sentir com cada célula do seu corpo que está indo na direção certa, mesmo quando o terreno parece escuro. É confiar no mapa interno que Deus desenhou em seu coração. A maioria das pessoas quer prosperar, mas poucas sabem o que isso realmente significa. Querem mais dinheiro, mas não sabem o propósito dele. Querem sucesso, mas não sabem para quê. E é por isso que o universo não responde. Porque Deus não abençoa o que está confuso. Ele abençoa o que tem direção. Hill chamava isso de propósito definido. O homem que tem um propósito claro é como uma flecha lançado. Nada o detém até atingir o alvo. Mas o homem sem propósito é como um barco à deriva, uma folha solta no vento, sendo levada por qualquer corrente de medo ou dúvida. Clareza é poder espiritual. Quando você declara com firmeza o que quer, o universo reorganiza tudo para conspirar a seu favor. Quando você hesita, ele espera. Porque o campo quântico responde à intensidade da sua intenção. Cada pensamento, cada palavra, cada imagem mental é um comando energético. E quando esse comando é emitido com foco e emoção, o universo o reconhece como decreto. Por isso, não peça com incerteza. Afirme com convicção. Diga: Deus, eu sei que o caminho está preparado. Eu escolho caminhar nele, com fé, abundância e propósito. Essa afirmação muda o campo ao seu redor, porque você deixa de ser pedinte e se torna co-criador. Hill observou isso em todos os grandes líderes que estudou. Nenhum deles tinha uma visão confusa. Edison via a luz antes de ela existir. Ford via a linha de montagem antes de ela ser inventada. Disney via castelos e reinos mágicos antes que o mundo acreditasse neles. Todos eles tinham clareza, uma visão tão vívida que parecia uma lembrança do futuro. E talvez seja exatamente isso. O futuro já existe em potencial e quando você o visualiza com emoção, você o puxa do invisível para o visível. É assim que Deus trabalha.
Ele coloca o sonho dentro de você como uma pista, um lembrete do que já está reservado. Mas o medo ofusca a visão. A dúvida embaralha os sinais. E quando o homem começa a se comparar, ele perde o caminho. A clareza não nasce da comparação, nasce da conexão. É quando você silencia o mundo e escuta o que Deus está dizendo só a você. Porque o plano dele é pessoal, intransferível, único. Você não precisa da aprovação de ninguém para cumprir seu propósito. Deus não colocou o seu sonho no coração de outro, colocou em você. Então, por que pedir permissão para viver o que já é seu por direito divino? Napoleão Hill falava muito sobre o sexto sentido, aquela voz interior que parece vir de um lugar além da mente racional. Ele dizia que quando o homem se alinha com seu propósito e se mantém em vibração elevada, esse sexto sentido se desperta e passa a guiá-lo de forma sobrenatural. É o toque da inteligência infinita. É a sabedoria de Deus atuando através da intuição. Quando você sente aquele impulso inexplicável de fazer algo, de ligar para alguém, de tentar mais uma vez, isso não é coincidência, é direção. É a própria vida te chamando para o caminho preparado. Mas a clareza exige coragem. Coragem de soltar o passado, de deixar para trás aquilo que não ressoa mais. Porque Deus não revela o novo, enquanto você insiste em segurar o velho. É como tentar encher uma taça já transbordando. Não há espaço. A clareza vem quando você se esvazia do medo, do orgulho, da pressa e se entrega à confiança total. É nesse espaço de rendição que o plano divino se mostra. E quando ele se mostra, tudo faz sentido. Hill dizia, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas antes de acreditar, é preciso conceber com clareza. Conceber é ver. É criar uma imagem mental nítida do destino que você deseja. É sentir o gosto da vitória antes que ela aconteça. É andar pelas ruas da sua futura abundância com a certeza de quem já chegou. Porque o cérebro não distingue imaginação de realidade. Ele apenas responde à emoção que você sente. Então, quanto mais clara for a imagem, mais real ela se torna no campo vibracional. E é assim que Deus materializa o invisível, através da sua clareza. Muitos se perdem porque duvidam dos próprios sonhos. Acham que são grandes demais, ousados demais, distantes demais. Mas Deus não coloca em você um desejo impossível. O tamanho do seu sonho é o tamanho da fé que Ele sabe que você é capaz de sustentar. Por isso, nunca diminua o que Ele colocou em seu coração. A dúvida é uma ofensa à sabedoria divina. Quando você diz, não sei se consigo, o universo entende, não quero. Mas quando você diz, eu vou, mesmo sem saber como, o universo diz, então eu mostrarei o caminho. A clareza é a luz que Deus acende dentro de você para que não se perca na escuridão. E o interessante é que essa luz não ilumina o caminho inteiro, apenas o próximo passo. Porque se visse tudo de uma vez, você desistiria. Deus te mostra apenas o que é necessário agora, porque quer que você aprenda a confiar. A fé é o mapa que se desenha conforme você caminha. E cada passo dado na certeza é um passo mais próximo da manifestação. Pense nos momentos em que você duvidou de si, mas mesmo assim avançou. Lembra do resultado? Algo sempre aconteceu. Porque quando você age com clareza e fé, o impossível se curva. A clareza é a lente que foca a energia divina e a transforma em direção. Quando o homem sabe o que quer e acredita que Deus já preparou o caminho, nada pode detê-lo. As circunstâncias podem mudar, as pessoas podem sair, o tempo pode se alongar, mas o destino é inevitável. Então, hoje de manhã, olhe para dentro e pergunte, o que Deus está tentando me dizer? Mostrar. Talvez seja uma ideia que você vem ignorando, um projeto que adiou, um talento que abandonou. A resposta está dentro, porque a visão divina não é algo que você busca fora, é algo que desperta quando você se alinha com quem realmente é. Hill dizia
que o homem mais rico é aquele que descobriu sua missão e a vive com fé. A riqueza é apenas o reflexo da clareza do propósito. Quando você tem visão, o universo te respeita. As pessoas sentem sua energia e te seguem. As portas se abrem sem esforço, porque clareza é magnetismo. E Deus magnetiza tudo o que vibra em verdade. O que é seu não precisa ser forçado. Precisa ser visto com clareza e vivido com fé. E se hoje você acordou se perguntando, por onde começar? A resposta é simples. Comece pelo que está em suas mãos. A clareza não vem da espera, vem da ação. A cada movimento, o caminho se revela mais um pouco. É como dirigir à noite. Você não precisa enxergar o destino, só os próximos metros, e conforme avança, a estrada continua se iluminando. Deus já preparou o seu caminho de riqueza, e ele começa no momento em que você decide enxergar o invisível com os olhos da fé. Existe um instante silencioso, quase invisível, que separa o homem comum daquele que desperta. É um instante em que ele percebe que o medo que o paralisa é a prova exata de que algo grandioso o espera. Aquele que entende isso passa a ver os obstáculos não como muros, mas como portas disfarçadas. E cada porta tem um propósito: provar se você está realmente pronto para viver aquilo que diz desejar. Napoleão Hill dizia que Deus testa o homem não com o sofrimento, mas com o silêncio. Porque é no silêncio que ele observa se você mantém a fé mesmo quando nada parece funcionar. E é nesse exato ponto que muitos desistem, bem antes do milagre. Eles perdem o ouro por centímetros, abandonam o trabalho antes de o solo florescer, e então passam o resto da vida acreditando que não nasceram para vencer. Mas aquele que insiste, mesmo quando não há mais sinal de esperança, esse homem vê o impossível se dobrar diante dele. O segredo, meu amigo, é entender que Deus não quer que você lute contra a vida. Ele quer que você aprenda a fluir com ela. Ele quer que você entenda que há uma sequência perfeita nas coisas, um tempo invisível, um ritmo divino que rege cada passo que você dá. Quando você decide confiar, mesmo sem provas, o universo começa a se alinhar com sua energia. As pessoas certas aparecem, as oportunidades começam a se abrir e a estrada que antes parecia escura começa a se iluminar. Isso não é coincidência, é vibração. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Se dentro de você há dúvida, o mundo exterior mostrará incertezas. Se dentro de você há fé, o mundo inteiro se dobra diante do seu propósito. A fé é a força que transforma a semente invisível em fruto abundante. Pense nos homens que mudaram o curso da história. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada. Cada fracasso era um lembrete divino de que ele estava sendo moldado, não rejeitado. Henry Ford foi ridicularizado quando disse que colocaria o mundo sobre rodas, e mesmo assim ele seguiu em frente, porque ele acreditava que a ideia que Deus colocou em seu coração não era uma ilusão, mas uma missão. E assim é com você. O desejo que arde em seu peito não é um capricho, é um chamado. É Deus dizendo: eu te escolhi para manifestar essa visão. E cada vez que você duvida, é como se dissesse ao Senhor: eu não acredito que o Senhor é capaz. Por isso, a fé não é uma escolha espiritual apenas, é um ato de confiança absoluta no plano de Deus para a sua prosperidade. Há um poder imenso em acordar pela manhã e dizer: hoje eu confio. Porque quando você confia, o medo perde o domínio. Quando você confia, a mente se aquieta e a alma assume o controle. Você começa a caminhar com outra postura, olhar com outros olhos e até o impossível começa a parecer alcançável. As leis da vida respondem aos que vibram em certeza, não aos que pedem por piedade. Napoleão Hill escreveu que o homem se torna o que pensa o tempo todo, e quando seus pensamentos estão firmes em fé, disciplina e propósito, nada consegue resistir por muito tempo. Deus não falha em cumprir promessas, mas ele exige que você mantenha a vibração correta. Quando Hill entrevistou Andrew Carnegie, o magnata do aço revelou um segredo que poucos entenderam. Ele disse que o maior diferencial dos homens ricos não era o dinheiro, mas a mentalidade.
A maioria das pessoas reza pedindo milagres, enquanto os poucos que prosperam oram para se tornarem dignos dos milagres. Eles não pedem que Deus mude o mundo, eles pedem que Deus os transforme para que possam mudar o mundo. É por isso que a riqueza não é apenas material, é espiritual. O dinheiro é a consequência da consciência. Quando você vibra em escassez, mesmo com oportunidades diante de você, não conseguirá vê-las. Mas quando vibra em confiança, o ouro escondido se revela. E é isso que significa confiar de manhã. É acordar e declarar que tudo já está sendo preparado, mesmo que os olhos ainda não vejam. É se levantar e afirmar: Deus já traçou o meu caminho de riqueza. E então seguir o dia com a certeza de que cada desafio é parte do plano, cada atraso é uma preparação e cada queda é apenas o impulso para o salto. A fé verdadeira não precisa enxergar, ela apenas avança. E quando você avança, o universo inteiro conspira para que o destino que já era seu por direito se manifeste diante dos seus olhos. Há um momento na vida de todo sonhador em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, acredita, trabalha e mesmo assim nada acontece. As portas continuam fechadas, os resultados parecem distantes e o coração começa a se questionar: será que eu realmente fui escolhido? Mas é exatamente nesse ponto que a transformação começa, não fora, mas dentro. Deus, em sua sabedoria, não te nega o que é seu. Ele apenas te fortalece para que você seja capaz de sustentar o que pediu. Porque um homem despreparado que recebe prosperidade antes do tempo é como alguém que tenta segurar fogo com as mãos nuas, acaba se queimando. E é por isso que as demoras divinas não são negativas, são atos de amor. Quando nada parece estar acontecendo, tudo está sendo preparado. Napoleon Hill dizia que o maior erro do ser humano é desistir no meio do caminho, porque a maioria das pessoas não percebe que o sucesso está a um passo além do cansaço. Quantos desistem exatamente um dia antes do destino se alinhar? Quantos enterram o sonho porque o resultado não veio na velocidade que o ego queria? O homem impaciente perde o ouro porque não aprendeu a esperar. Mas o homem sábio entende que o tempo é uma ferramenta divina e que o ritmo de Deus nunca atrasa, apenas amadurece. Enquanto você se desespera, o universo organiza as circunstâncias. Enquanto você duvida, Deus ajusta cada peça invisível. Tudo que é sólido precisa ser construído com paciência. Pense em Walt Disney. Ele foi demitido de um jornal por falta de criatividade. Faliu 3 vezes antes de ver um império nascer. Mas ele dizia algo poderoso: todos os sonhos podem se tornar realidade se tivermos coragem de persegui-los. E coragem é outra palavra para fé em movimento. Disney não via fracassos, via ensaios. Não via obstáculos, via lições. E é exatamente assim que você deve olhar para a sua vida. Cada problema é um professor, cada atraso é um teste e cada dúvida é apenas uma chance de reafirmar a sua confiança no plano divino. Quando você muda a forma como enxerga os desafios, eles deixam de ser muros e se tornam degraus. Aqueles que vivem de forma reativa nunca prosperam, porque reagem ao mundo em vez de criá-lo. O Criador entende que a realidade é apenas o espelho da sua vibração interna. Napoleon Hill escreveu em Pense e Enriqueça que cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. E isso é mais do que uma frase, é uma lei espiritual. Toda vez que você enfrenta uma tempestade, há um tesouro enterrado sob a dor. Mas a maioria foge da dor, e ao fugir dela, foge também da evolução. Deus não quer que você sofra, Ele quer que você desperte, e o despertar às vezes dói. É o rompimento entre o velho e o novo, entre o homem limitado e o ser ilimitado que sempre existiu dentro de você. Você já percebeu que as pessoas mais iluminadas carregam cicatrizes? Moisés foi rejeitado antes de libertar o povo. José foi vendido antes de governar o Egito. Jesus foi traído antes de ressuscitar. E você está passando por algo que talvez ainda não entenda, mas que é exatamente o que te prepara para o chamado maior. As quedas não te definem, te moldam. A dor não te destrai, te refina.
É no deserto que o ouro é purificado. E é por isso que o silêncio de Deus não é ausência, é treinamento. Ele está observando se você permanece fiel, mesmo que o céu esteja nublado, porque quem confia apenas nos dias de sol não conhece o verdadeiro poder da fé. E é aqui que muitos falham. Querem prosperar, mas não querem ser moldados. Querem riqueza, mas resistem à disciplina. Querem liberdade, mas continuam escravos dos mesmos hábitos. Napoleão Hill dizia que o homem que não domina a si mesmo jamais dominará as circunstâncias. E isso é a essência da criação consciente. O controle interno precede a conquista externa. Quando você aprende a controlar suas emoções, seus pensamentos e suas reações, o mundo externo começa a se curvar ao seu comando. Você passa a operar em outro nível vibracional, o nível daqueles que confiam. Então, se hoje você sente que está em meio à tempestade, lembre-se, o céu mais claro sempre vem depois da maior chuva. Nada que é grande vem fácil, porque o propósito não é te dar coisas, é te tornar alguém. A riqueza que Deus preparou para você não é apenas material, é a riqueza de ser quem você foi criado para ser. E quando essa consciência desperta, entenda que o sucesso não é um destino, é um reflexo da sua fé sustentada. A fé sem ação é como um rio represado, cheio de potencial, mas sem caminho para fluir. Napoleon Hill afirmava que o pensamento, por mais puro e intenso que seja, precisa ser acompanhado pelo esforço consciente. Deus já preparou o seu caminho de riqueza, mas Ele espera que você caminhe por ele com determinação e disciplina. A disciplina é a ponte que liga o invisível ao visível, o canal que transforma a centelha da fé em fogo real. Sem disciplina, o talento morre, a visão se apaga e até a maior intenção se perde no tempo. Mas quando você mantém sua mente, corpo e espírito alinhados, cada passo se torna um ato sagrado, cada movimento uma oração que materializa o invisível. A ação inspirada não é um ato impulsivo. É diferente de precipitação. É um movimento consciente que nasce da clareza, da visão e da fé. É o alinhamento entre o coração e a inteligência infinita, o reconhecimento de que o universo está pronto para responder, mas só se você for o canal. Pense nos homens que transformaram o mundo. Edison não esperava a luz do céu. Ele pegava filamento por filamento e testava, até a invenção surgir. Ford não esperava que a sociedade estivesse pronta. Ele construiu a linha de montagem mesmo em meio a críticas e falências. Disney não esperava aplausos. Ele desenhou cada detalhe do sonho, dia após dia. A ação inspirada é assim, paciente, persistente, intensa, guiada pela fé, mas fundamentada na disciplina. E a disciplina tem um preço que poucos querem pagar. É a renúncia diária a hábitos que atrasam, é a vigilância sobre pensamentos que distraem, é o sacrifício silencioso da gratificação imediata em prol de uma recompensa futura. Hill dizia que a mente disciplinada é como uma espada afiada, poderosa, precisa e invencível. Sem ela, até o maior sonho se desfaz, mas com ela, até os maiores obstáculos se tornam degraus. Quando você se levanta todos os dias com propósito e se mantém fiel às suas rotinas sagradas, não por obrigação, mas por convicção, você fortalece a fé, alinha a mente e prepara o terreno para a riqueza fluir naturalmente. O universo responde à consistência. Cada ato repetido com intenção é uma vibração emitida, um selo colocado no plano invisível. Hill observou que o homem que persevera é o homem que vence. Perseverança não é apenas continuar apesar das dificuldades, é continuar com consciência, com estratégia e com gratidão. A ação disciplinada cria momentum. O momentum transforma o trabalho árduo em oportunidades, o esforço em resultados e o medo em confiança. Cada passo que você dá, mesmo que pequeno, acumula energia invisível que empurra o universo a trabalhar a seu favor. E há uma diferença essencial entre trabalhar duro e trabalhar inspirado. Trabalhar duro é se desgastar sem sentido. Trabalhar inspirado é ser parte do fluxo divino. É entender que cada tarefa,
cada ligação, cada decisão pode ser um canal para manifestar o que Deus já reservou. É perceber que a produtividade verdadeira não está em ocupar tempo, mas em concentrar energia. A disciplina sem inspiração é mecânica. A inspiração sem disciplina é fútil. Mas quando ambas se unem, elas se tornam inaparáveis. É nesse ponto que milagres começam a acontecer de forma consistente, não aleatória. Hill estudou os milionários que deixaram marcas eternas. Todos tinham uma rotina de disciplina férrea. Carnegie acordava cedo, estudava diariamente e revisava seus planos com precisão. Edison mantinha cadernos de experimentos que documentavam cada tentativa. Disney revisava seus projetos noite após noite, aprimorando cada detalhe. Eles compreendiam que a ação repetida e direcionada não apenas movia o corpo, mas condicionava a mente a acreditar no impossível. Deus já tinha preparado o caminho, mas a disciplina humana é o que permite que a bênção se manifeste no tempo certo. A disciplina também é proteção. Proteção contra distrações, dúvidas e o veneno da comparação. Quando você está disciplinado, os conselhos de outros perdem o poder de te desviar. Quando você está disciplinado, os fracassos se tornam aprendizado e não desculpa. Quando você está disciplinado, você aprende a confiar no processo, mesmo quando o mundo parece dizer que tudo está perdido. É a disciplina que transforma a paciência em ação concreta e a fé em resultados tangíveis. Portanto, ao acordar hoje de manhã, não apenas confie que Deus preparou o seu caminho, ande por ele com disciplina. Planeje os seus passos, organize suas ações, ajuste seus pensamentos. Faça cada movimento como se fosse sagrado, porque de fato é. Cada esforço consciente é um ato de cocriação. Cada hábito positivo é um selo de alinhamento com o plano divino. E cada pequena vitória diária é a confirmação de que você está no fluxo certo. A ação inspirada e a disciplina não são opcionais para quem deseja manifestar riqueza, liberdade e propósito. Elas são a ponte entre a fé que acende o ininvisível, Coração, e a realidade que espera ser conquistada. Deus te deu um mapa, Ele acendeu a chama, Ele colocou o sonho em você. Mas o combustível que move a estrada é a sua dedicação, a sua persistência, a sua coragem de agir mesmo quando tudo parece incerto. Quando você une fé, visão e disciplina, você se torna impossível de deter. A gratidão não é apenas um sentimento passageiro. É uma força transformadora, uma energia que altera o curso da realidade. Napoleon Hill dizia que o homem que expressa gratidão diariamente se alinha com o fluxo da inteligência infinita. Quando você acorda e sente gratidão, mesmo antes de qualquer conquista visível, você está dizendo ao universo: eu reconheço o bem que já existe e me preparo para receber o que ainda está por vir. E é exatamente nesse reconhecimento que a fé se fortalece, que o coração se abre e que o caminho que Deus preparou se revela de maneira mais clara e intensa. A gratidão muda a percepção. Olhar para o que já se tem, em vez de focar no que falta, transforma cada desafio em aprendizado e cada obstáculo em oportunidade. É como se a mente passasse a enxergar o mundo em alta definição, percebendo sinais e oportunidades que antes eram invisíveis. Hill observou que todos os grandes líderes e visionários cultivavam gratidão, mesmo em meio às adversidades. Thomas Edison, ao revisar seus milhares de fracassos, sempre enfatizava o aprendizado e a lição oculta em cada tentativa. Andrew Carnegie atribuía seu sucesso não apenas à inteligência, mas à gratidão profunda pelas pessoas, pelas circunstâncias e pelas chances que surgiram em seu caminho. A gratidão é, portanto, a lente que permite enxergar o invisível que Deus já colocou diante de você. Mas a gratidão verdadeira exige consciência. Não é agradecer apenas pelos momentos de vitória ou pelos bens materiais. É reconhecer o propósito por trás das dificuldades, o valor das lições e a mão divina guiando cada passo. É sentir-se grato pelo silêncio que ensina a paciência, pela espera que fortalece a fé, pelas portas que se fecham para revelar a entrada certa. Cada ato de gratidão
emana uma vibração que harmoniza sua mente com a energia criadora, tornando a manifestação inevitável. Hill chamava isso de energia mental positiva, e ela é um motor que move o universo a trabalhar a seu favor. Imagine que a sua vida é um campo fértil. A gratidão é a chuva que nutre as sementes invisíveis plantadas por Deus. Quanto mais você pratica, mais profundo o solo se torna, mais rápido o crescimento acontece e mais abundante será a colheita. Quando você agradece por aquilo que ainda não veio, você está sinalizando à vida que está pronto para receber. É como acender uma luz em meio à escuridão, atraindo aquilo que antes parecia distante. Essa prática transforma a ansiedade em expectativa e a dúvida em confiança inabalável. A gratidão também é um escudo contra a escassez. Quando você se concentra no que falta, a mente cria bloqueios, barreiras e resistências. Mas quando você se concentra no que já existe, mesmo que pequeno, você expande a consciência, fortalece a fé e abre espaço para milagres. Hill ensinava que pensamentos positivos e sentimentos elevados são magnéticos. Eles atraem circunstâncias, pessoas e oportunidades que ressoam na mesma frequência. E a gratidão é o acelerador dessa frequência, amplificando a capacidade de co-criar com Deus. Grandes líderes da história compreenderam isso intuitivamente. Abraham Lincoln, mesmo em meio à guerra e à perda, expressava reconhecimento pela coragem das pessoas ao seu redor e pela oportunidade de servir. Walt Disney cultivava gratidão diária por suas equipes, pelos desafios e pelas pequenas vitórias que construíam seu império. Quando você observa a vida com olhos gratos, cada detalhe, cada encontro, cada dificuldade se torna uma peça do grande mosaico que Deus já desenhou para você. Portanto, esta manhã, antes mesmo de dar o primeiro passo, respire fundo e reconheça. Cada respiração, cada oportunidade, cada lição, cada desafio e cada vitória são presentes que Deus colocou em seu caminho. Agradeça pelo que está presente, pelo que está em processo de se manifestar e até mesmo pelo que ainda não compreende. A gratidão é a chave que destranca portas invisíveis, a ponte entre fé e realidade, o combustível que transforma a intenção em realização. Quando você combina clareza, propósito, disciplina e gratidão, algo extraordinário acontece. Você não apenas atrai riquezas, mas eleva a sua própria frequência para se tornar compatível com o que já é seu por direito divino. Deus já preparou o caminho, mas a gratidão é o catalisador que acelera a jornada, tornando visível o que antes era oculto, iluminando cada passo e ampliando cada bênção. Hoje de manhã, quando você abrir os olhos, lembre-se, Deus já preparou o seu caminho de riqueza. Cada passo, cada desafio, cada oportunidade foi cautelosamente colocado, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Tudo o que aconteceu até aqui, cada dificuldade, cada lição, cada vitória, serviu para moldar sua fé, fortalecer sua mente e elevar sua vibração para que você possa reconhecer e receber a abundância que já está destinada a você. A vida nunca foi aleatória. Cada detalhe, cada encontro, cada experiência tem um propósito. Você não está à mercê do acaso. Você é o co-criador do seu destino. A confiança não é passiva. Não é esperar sentado pelo milagre. É agir com disciplina, com propósito, com clareza, com fé e gratidão, mesmo quando nada parece visível. É avançar no caminho preparado, sabendo que cada passo é sustentado por uma inteligência infinita. É levantar-se todos os dias e declarar: eu confio, eu sigo, eu mereço. Deus já preparou o meu caminho e eu estou pronto para caminhar nele. Napoleon Hill dizia que o homem que combina fé, visão, disciplina e gratidão torna-se invencível. E é exatamente isso que você está chamado a ser. Invencível diante da dúvida, imperturbável diante da adversidade, imbatível diante do medo. A grandeza não é para aqueles que apenas sonham. É para aqueles que agem, que persistem, que mantêm a chama da fé acesa mesmo no silêncio e na escuridão. Cada pensamento positivo, cada ato de disciplina, cada instante de gratidão é um tijolo no templo da sua riqueza. Cada desafio enfrentado com coragem é uma escada que o eleva.
Cada queda transformada em aprendizado é um degrau rumo à realização. Hoje de manhã, acredite, tudo está conspirando a seu favor. O plano já está traçado, você só precisa andar nele. E quando você se move com fé, a vida se curva diante de você. Quando você age com um propósito, o universo se alinha para que nada falte. Quando você mantém gratidão, portas se abrem onde antes só havia muros. Cada vibração sua ressoa com a inteligência infinita, criando condições que ninguém, nenhum obstáculo e nenhuma circunstância pode impedir. Você é parte do plano divino e o que Deus começou, ninguém poderá interromper. Então hoje, respire fundo, sinta a força que habita dentro de você e declare: Deus, eu confio. Eu aceito o caminho que já foi preparado. Eu sou digno, eu sou capaz, eu sou abundante. E agora eu ajo, eu persisto, eu recebo. Porque quando você combina fé, clareza, propósito, disciplina e gratidão, não há nada que possa impedir a manifestação daquilo que já é seu. A riqueza, a paz, o sucesso e a realização não são apenas possíveis, são inevitáveis. Levante-se, caminhe, persista e acredite. O caminho já está preparado. E ao seguir, você não apenas alcançará a abundância que deseja, mas despertará a versão mais poderosa, elevada e divina de si mesmo. Hoje de manhã, confie. Deus já preparou o seu caminho de riqueza.